Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá, eu me chamo Emília Mafra Lapenda, eu estou como diretora do Departamento de Monitoramento e Supervisão aqui da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É com grande satisfação que eu estou aqui hoje inaugurando o painel de regularização fundiária rural do Fórum MAPA na Amazônia, nesse evento do Conecta Sebrae Agrolab Amazônia. As perspectivas para serem trazidas no painel de hoje, elas dizem respeito à importância do direcionamento da política fundiária nacional e o papel da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários nesse trabalho. A Secretaria Especial, também chamada de SEAF, ela é um órgão competente pela formulação, normatização e supervisão das ações e diretrizes da atividade fundiária nacional, cuja execução hoje incumbe ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, ela foi estabelecida por meio da Lei 13.844, de 2019, integrando a estrutura básica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ela veio assumir algumas competências do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República. E atualmente, a estrutura regimental do Ministério, ao qual integra a SEAF, ela é normatizada pelo Decreto 10.253 de 2020 e prevê, dentro da sua estrutura, 2 departamentos finalísticos que cuidam exatamente dessas atribuições da SEAF, que são o Departamento de Políticas de Cadastro Fundiário e Regularização Fundiária e o Departamento de Monitoramento e Supervisão. Os apresentadores hoje são coordenadores gerais e coordenadora da SEAF e trabalham exatamente nesses pilares da atribuição da SEAF, que são a regularização fundiária de verbas públicas federais, a Política Nacional de Reforma Agrária e o monitoramento e supervisão dessas atividades exercidas. Nesse sentido, é salutar ressaltar os desafios e as propostas desenvolvidas no âmbito do governo federal, no sentido de aperfeiçoar essa política fundiária, como será observado pelos painelistas daqui a pouco, objetivando o cumprimento das metas estabelecidas pelo governo de entrega de títulos de propriedade, que é a meta maior da política fundiária nacional, com o fim de assegurar a segurança jurídica e terminar os conflitos agrários no campo, que são pautas muito fortes nesse governo. Para demonstrar uma das políticas públicas que estamos desenvolvendo, hoje vamos falar do programa Titula Brasil, que é um programa do governo federal que foi desenvolvido em parceria entre a SEAF e o INCRA, pela Portaria Conjunta número 1, 2020. E com essa atividade do programa, ela busca ampliar ainda mais esse número de processos de regularização fundiária que sejam finalizados para a titulação, através de parcerias que serão firmadas entre quase 2.000 prefeituras para a criação de núcleos municipais de regularização fundiária, para agilizar ainda mais essa emissão de títulos. Não se pode esquecer que os temas relacionados à regularização fundiária nacional, eles estão intrinsecamente relacionados com a atividade agropecuária sustentável e o cumprimento das normas da política socioambiental, a partir do desenvolvimento da política agrária no campo, com a concessão de títulos, ampliação de crédito, gerando uma segurança jurídica a todos, como vai ser observado mais adiante pelos painelistas. Obrigada. Olá,
Meu nome é Ana Cláudia Souza, estou como coordenadora de políticas de colonização e reforma agrária na Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. Eu vou tratar com vocês a regularização fundiária em assentamentos de reforma agrária. Hoje, a regularização fundiária encontra o seu amparo legal na Lei 8629, no Decreto 9.311 de 2018 e na Instrução Normativa do INCRA 99/2019. Atualmente, o INCRA possui sob sua gestão 9.345 projetos de assentamento, distribuído em 87 milhões de hectares, com aproximadamente 1 milhão de beneficiários assentados. Desse total de lotes, apenas cerca de 6% possui titulação definitiva. Antes de adentrar de fato, o assunto do procedimento de regularização, eu quero trazer para vocês quais os documentos de titulação que a gente possui hoje. Os documentos emitidos a partir do processo de regularização são contrato de concessão de uso, que não transfere o domínio do imóvel ao beneficiário e não pode ser levado a registro junto ao cartório. Ele é emitido ao beneficiário assim que esse beneficiário é incluído na RB, que é a relação de beneficiários formalizada no CIPRA. A partir do CCU, o beneficiário pode também ter o seu título definitivo emitido. Esse título definitivo, diferente do CCU, ele é oneroso e ele é registrado em cartório, e ele transfere o domínio ao ocupante, tendo esse ocupante que cumprir as cláusulas resolutivas constantes no verso desse título definitivo, pelo prazo de 10 anos a partir da sua recepção. Nós temos ainda o CDRU. O CDRU consiste no documento emitido para projetos ambientalmente diferenciados. Esse CDRU, diferente do TD, que é oneroso, o CDRU é um título gratuito e também possui as cláusulas resolutivas no verso que devem ser cumpridas pelo beneficiário pelo prazo de 10 anos. Agora, eu quero trazer para vocês o procedimento de regularização. Quando um técnico vai a campo vistoriar, ele pode encontrar duas situações. A situação em que ele vai encontrar, que é a situação ideal, o beneficiário que está regularizado, né, que está dentro da RB, que faz parte do Programa Nacional de Reforma Agrária, ou seja, ele foi colocado naquele imóvel pelo INCRA, e ele pode encontrar também o imóvel sendo ocupado por uma pessoa que não foi colocada pelo INCRA, que é o que nós conhecemos como ocupante irregular. O beneficiário que foi colocado pelo INCRA, que é o beneficiário do PNRA, qual é o processo para a titulação? O INCRA vai verificar as condições de permanência desse beneficiário, ver se ele atendeu aos critérios estabelecidos quando ele recebeu a CCU, que são todos os critérios que estão dispostos na IN 99, e o próximo passo é a titulação definitiva. Caso o vistoriador encontre no imóvel um ocupante que não foi inserido ali pelo INCRA, que é o que nós conhecemos como ocupante irregular, esse ocupante ele vai precisar ainda passar pela análise do órgão para ver se ele cumpre os requisitos de elegibilidade, que estão constantes na normativa vigente. Então, o INCRA ainda não possui documentação desse ocupante, ele vai fazer a instrução processual com toda a documentação desse ocupante, vai verificar se esse ocupante ele atende aos critérios de elegibilidade impostos pela legislação para ser um beneficiário da Política Nacional de Reforma Agrária. Após verificar isso, ele passou pelo processo de regularização, e aí vão ser verificados, ele vai receber o CCU, e aí vão ser verificados posteriormente se ele atende às condições de permanência no imóvel. Após a verificação desse atendimento às condições de permanência, é que esse ocupante vai receber o título definitivo. Atualmente, estima-se que 50% das ocupações de lotes de projetos de assentamento estão em situação irregular.
Então, 50% desses imóveis concedidos para a reforma agrária hoje, aproximadamente, precisam passar por esse segundo passo, que é o de instrução processual para a regularização desses ocupantes que hoje estão nos imóveis sem que o INCRA tenha inserido eles lá, tá? Então, diante desse número de 50%, hoje nós temos aproximadamente 90% das ocupações de lotes da reforma agrária precisam passar, antes da emissão do título definitivo, pelo processo de regularização. Quais são as condições de permanência? As condições de permanência dispostas na legislação vigente é que o imóvel seja explorado direta e pessoalmente pelo beneficiário, que essa parcela não tenha sido cedida, né, mesmo que provisória ou parcialmente, ela não pode ter sido cedida a terceiros. O beneficiário precisa observar a legislação ambiental, a exploração do imóvel precisa estar seguindo as definições que foram estabelecidas lá na criação do projeto de assentamento, e aí, a partir dessa verificação, é emitido a titulação definitiva, tá? Com a titulação definitiva, o TD, no verso dele, constam as cláusulas contratuais, que são as cláusulas resolutivas. Essas cláusulas resolutivas precisam ser cumpridas pelo prazo de 10 anos após a emissão e entrega desse título. Como órgão gestor da Política Nacional de Reforma Agrária, o INCRA pode e deve verificar de ofício as condições de permanência nos imóveis. Elas podem ser verificadas por ofício, pelo INCRA, por provocação do interessado, né? O interessado pode pedir ao INCRA que verifique as condições de permanência para a emissão da titulação, ou ela pode ocorrer por denúncia. O INCRA recepciona uma denúncia, e então ele vai até o imóvel para verificar se as condições de permanência estão sendo obedecidas. Atualmente, as condições de permanência, elas podem ser verificadas por meio de vistoria técnica, né, que é a visita de um técnico, por meio da declaração do ocupante, por meio da apresentação de documentos, sensoriamento remoto, consulta a banco de dados oficiais, ou por outros meios de prova que podem ser apresentados na hora da instrução processual. Existem alguns casos em que a vistoria técnica ela se torna obrigatória, que são casos em que no imóvel esteja registrado conflito agrário, que deve estar registrado na ouvidoria. Então, se for constatada que naquele imóvel existiu algum conflito, e esse conflito foi registrado junto à ouvidoria, esse imóvel ele precisa ser vistoriado, é uma condição de vistoria irrefutável. Ou se o pedido de regularização dessa ocupação for feito por meio de procuração. Então, esse também é um caso que exige a realização de vistoria. Caso também esse imóvel tenha um registro de embargo ambiental, também entra dentro dos casos de obrigatoriedade de vistoria. Ou se nesse imóvel for constatada exploração de mão de obra análoga a escravo. Então, são esses casos. Então, nós temos esses 4 casos em que é exigida a realização de vistoria técnica por um técnico do INCRA. Eu quero repassar com vocês quais são os requisitos para a titulação definitiva, tá? São observados 3 requisitos, que a gente divide em requisitos do projeto de assentamento, requisitos da ocupação e requisitos do ocupante ou do seu cônjuge, seu companheiro. Do projeto de assentamento, o imóvel ele precisa estar no nome do INCRA ou da União. Sem o cumprimento desse requisito, não pode ser realizada a titulação definitiva do imóvel. Esse imóvel também precisa estar certificado e georreferenciado o perímetro do assentamento. Para a titulação definitiva,
serão analisados 3 requisitos essenciais. Eles se subdividem em requisitos do projeto de assentamento, requisitos da ocupação e requisitos do ocupante e do seu companheiro. Os requisitos do projeto de assentamento são: o imóvel precisa obrigatoriamente estar no nome do INCRA ou da União. O seu perímetro, o perímetro do assentamento, ele precisa estar certificado e georreferenciado. E os lotes individuais precisam estar com serviços de medição e demarcação. Da ocupação, é verificado se o imóvel possui até 4 módulos fiscais. E do ocupante, o ocupante precisa cumprir as condições de permanência, as quais a gente já falou anteriormente, e o processo precisa estar com o cadastro atualizado no CIPRA, que é o Sistema de Informações de Projetos da Reforma Agrária. A titulação, então, ela vai passar por 3 subprocessos, né? Que é a verificação do cumprimento dos requisitos, a atualização dos cadastros nos sistemas e no processo, e a formalização do processo SEI, e aí então se emite o TD ou o CDRU no CIPRA. No caso do beneficiário não passar pela análise de cumprimento de requisitos, esse beneficiário, no caso, esse ocupante, ele vai ser notificado para a apresentação de defesa, e caso ele, ainda assim, a defesa seja indeferida, o INCRA vai iniciar os procedimentos para a retomada do imóvel. O processo de regularização de ocupantes irregulares, ele também está disposto na IN 99, que são aqueles casos em que o INCRA verifica que os beneficiários, que o ocupante está lá na área, mas que ele ainda não consta na RB, então ele não foi inserido no imóvel por ofício do INCRA. Para realizar esse processo de regularização, a IN 99 dispõe que o INCRA poderá emitir o TD ou o CDRU para esses ocupantes, mas para que isso aconteça, devem ser observados os seguintes critérios: que esse projeto de assentamento tenha sido criado até 22 de dezembro de 2014 e que esse ocupante ele esteja neste imóvel desde 22 de dezembro de 2015. Esse projeto de assentamento não pode constar de lista de candidatos excedentes. Na análise dos critérios de elegibilidade, serão verificados se esse ocupante não pode exercer cargo público remunerado, não pode ter sido beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária antes, ou pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário. Não pode ter outro imóvel rural, não pode ter empresa e precisa ser maior que 18 anos, ou caso ele seja menor, ele precisa estar emancipado de acordo com o que dispõe a legislação civil. A renda familiar de atividade não agrária deve ser menor que 3 salários mínimos mensais ou menor que 1 salário mínimo per capita. Verificado o cumprimento desses requisitos, insere-se esse beneficiário na relação de beneficiários, né, que é a RB, e aí o INCRA vai emitir a CCU, que é o contrato de concessão de uso. Caso esse beneficiário, após a verificação de todos esses requisitos, conclua-se que ele não cumpre os requisitos de elegibilidade, ele é notificado para apresentação de defesa, e na análise da defesa, se for verificado que ele realmente não atende, e se essa defesa for indeferida, o INCRA inicia os procedimentos para a retomada do imóvel. Atualmente, vem sendo adotadas algumas ações em conjunto do INCRA e Secretaria Especial de Assuntos Fundiários para aumentar a celeridade do processo de titulação nos projetos de assentamento sob responsabilidade da União. Sendo elas a proposição de parcerias com estados e municípios, a modernização dos sistemas, a capacitação presencial de servidores,
a elaboração de cursos de regularização fundiária à distância e a realização de mutirões. Espero ter sido esclarecedora em relação à matéria e que vocês tenham entendido como que se dá o processo de regularização fundiária nos projetos de assentamento de reforma agrária. Obrigada. Meu nome é Ivana Maria do Nascimento Oliveira, eu sou coordenadora geral de políticas de colonização e reforma agrária na SEAF, Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, e vou fazer uma breve explicação sobre o histórico de políticas de reforma agrária no Brasil. A política de reforma agrária é o conjunto de medidas conduzidas pelo poder público a fim de promover distribuição de terras entre trabalhadores rurais, atendendo ao princípio da justiça social e aumento da produtividade, e buscando também a segurança jurídica para essas famílias, conforme disposto no Estatuto da Terra, Lei 4.504, de 64. Além de promover cidadania, proporcionar desconcentração e democratização da estrutura fundiária e gerar renda no campo, a reforma agrária favorece a produção de alimentos básicos, o combate à fome e à pobreza, a promoção da cidadania e da justiça social, a interiorização dos serviços públicos básicos para essas terras e para essas famílias, a redução da migração do campo e cidade em busca de melhores condições sociais e de emprego, e a diversificação do comércio e dos serviços no meio rural, além da promoção de desenvolvimento econômico através das atividades econômicas que são desenvolvidas e das produções realizadas nessas terras, nesses lotes, né? Agora eu vou trazer uma cronologia breve, né, da histórica da política agrária no Brasil. Agora eu vou falar sobre a cronologia histórica da política agrária no Brasil. Nos idos dos anos 50, com a industrialização, começa-se a discutir a questão da distribuição de terras no Brasil. No Nordeste, surgem as Ligas Camponesas em 1962. O primeiro diploma legal e o principal a disciplinar o direito agrário é o Estatuto da Terra, no seu artigo 1º, Lei 4.504, de 64. Em 1964, foram estabelecidos o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, em substituição à antiga SUPRA, Superintendência de Reforma Agrária. Em 4 de novembro de 1966, o decreto número 59.456 institui o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária. Em julho de 1970, o Decreto-Lei 1110 cria o Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária, o INCRA, como resultado da fusão do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, e até hoje é o INCRA que cuida do território brasileiro nessa questão de como autarquia agrária responsável pelas questões de regularização fundiária. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 186, trata da função social e do cumprimento dessa função social quanto à propriedade, de atender simultaneamente os requisitos e os aproveitamentos racionais e adequados da terra. Nesse cronograma, né, acontece o processo de cadastro, o novo processo de cadastro e seleção de candidatos, que é realizado com base nos artigos 19, 19A e 20 da Lei 8.629 de 1993,
e que determina o procedimento disciplinado pela Instrução Normativa do INCRA 94 de 2019, para que candidatos ao processo de cadastramento e seleção de reforma agrária tenha o acesso, né, os interessados em participar desse novo processo de seleção tenham acesso às informações. Então, eu vou mostrar agora como faz para ter esse acesso, né? O cadastro realizado antes das alterações legais, introduzidas pela Lei 13.465 de 2017, foram cancelados e não têm validade mais. O interessado ele deve participar de um novo processo de seleção e se inscrever sempre que ocorrerem as publicações de editais. Onde ele pode acompanhar isso? Ele acompanha isso nesse endereço que eu coloco na apresentação, que é do site do INCRA, Reforma Agrária, Seleção. O cadastro e a seleção são realizados exclusivamente pelo meio de editais de seleção que são publicados na portaria da autarquia. Ninguém está realizado a realizar ou pedir qualquer tipo de contribuição ou cobrança financeira para fazer cadastros de candidatos nas seleções de assentamentos. Aos interessados, a gente sempre orienta a consultar os editais de seleção nesse site. Vou mostrar a carinha agora da página. Entra nesse endereço, que está na apresentação, vocês vão achar essa carinha, seleção para assentamentos. E aí o interessado vai procurar a região de seu interesse. Dentro dessas caixinhas das regiões, ele vai encontrar as informações relativas aos editais de seleção por projeto de assentamento no município. Os assentamentos em números. 1.348.484 famílias já foram assentadas e reconhecidas desde o início do Programa Nacional de Reforma Agrária pelo INCRA. 966.168 famílias vivem atualmente em assentamentos criados e reconhecidos pelo INCRA. 9.427 assentamentos criados e reconhecidos, e 87.536.902 hectares é a terra total de assentamentos criados ou reconhecidos. Essa informação ela está transparente no site do INCRA, foi atualizada agora no mês 7 de 2021 e pode ser acessada através da disponibilização no site do INCRA. Bom, agora a gente vai falar sobre o assentamento, né? O que é o assentamento como conceito, né? O assentamento, ele representa um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, que são instaladas pelo INCRA, onde antes existia um imóvel rural que podia pertencer a um proprietário, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Cada uma dessas unidades, elas podem ser chamadas de parcelas, lotes ou glebas, dependendo da natureza da terra, e é entregue pelo INCRA a uma família de agricultores ou trabalhadores rurais que não teriam condição econômica para adquirir ou manter um imóvel rural. As quantidades de lotes, parcelas ou glebas no assentamento vão depender da situação geográfica da terra para comportar e sustentar as famílias assentadas. O tamanho e a localização de cada lote são determinadas pela geografia do terreno e pelas condições produtivas. Os assentados moram em casas construídas nesses lotes, né? No caso de assentamentos em particular, nós chamamos de lotes, essas divisões de terra, e o lote são unidades produtivas, nas quais o assentado mora numa casa construída dentro desse lote ou em uma agrovila. As unidades produtivas e de moradia, elas contam com toda uma área comunitária e espaço social coletivo para os assentados,
como igrejas, centros comunitários, sedes de associação, agroindústrias, escolas e áreas esportivas. Além disso, sempre existem locais de preservação ambiental nestes assentamentos. Isso, inclusive, é um aspecto importante, porque as áreas ambientais, de preservação ambiental, elas não podem ser invadidas, elas não podem ser usadas para exploração, elas têm que ser preservadas, né? Cada lote em um assentamento é uma unidade de agricultura familiar. E o que acontece? Né? Eles demandam benefícios de todas as esferas do governo, como escolas municipais e estaduais, estradas federais, estaduais e municipais, crédito, assistência técnica e saúde. Né? Algumas dessas ações, elas, para desenvolvimento e consolidação do assentamento, elas são executadas pelo próprio INCRA, né? Com iniciativa e recursos do INCRA, e algumas outras por meio de parcerias com os governos locais e com outras instituições públicas. Como funciona um assentamento? Então, o trabalhador rural, ao receber aquela parcela, aquele lote, ele se compromete em morar, explorar para o seu sustento e utilizar a mão de obra familiar naquela atividade produtiva. Né? Ele não pode fazer contratações e a produção deve ser para venda, para o seu sustento e também para o sustento próprio. Né? Eles contam com créditos, assistências técnicas, infraestrutura e outros benefícios de apoio que são para desenvolvimento dessas famílias assentadas que são ordenadas pelo INCRA. Até a emissão do título de domínio, o assentado beneficiário que permanece nesse lote, ele não pode vender, ele não pode alugar, ele não pode doar, não pode arrendar, não pode emprestar sua terra sem a permissão do INCRA a terceiros. Além da distribuição de terras, os assentamentos da reforma agrária dão condições de moradia e de produção para a família, e garantem a segurança alimentar do brasileiro na zona rural, que até então encontrava-se sob risco alimentar e social. Bom, então, como é essa formação dos assentamentos? Existe a criação, que é feita por meio dessa publicação de editais, conforme a gente falou, né? E depois da criação, vem a instalação no assentamento das famílias, que tem a oportunidade de desenvolvimento de uma atividade produtiva com a comercialização dessa produção e a geração de renda. Né? Então, essa criação feita por meio de um edital, constam os dados do imóvel, capacidade estimada de famílias, o nome do projeto de assentamento e os próximos passos da implantação. A publicação consta desses dados. Né? Quando existe a implantação, vem a divisão em lotes, as famílias recebem, depois de instaladas, né? Elas são instaladas, as famílias, e aí o INCRA começa o investimento na infraestrutura do assentamento, né? Demarcação dos lotes, construção de habitação, implantação e recuperação de estradas, eletrificação, né? Que é a energia elétrica levada para a área rural e também todas as assistências técnicas necessárias. As famílias recebem os primeiros créditos no período da instalação dos assentamentos e, em seguida, elas podem acessar as linhas de créditos do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Bom, com a instalação nos assentamentos, as famílias têm a oportunidade de desenvolvimento de atividades produtivas e, com a comercialização dessa produção e a geração de renda, elas têm a oportunidade de se desenvolver dentro da área rural, sem precisar do êxodo.
O INCRA dispõe do programa Terra Sol, que financia projetos de agroindustrialização dessa produção, de diversificação e de fortalecimento de cadeias produtivas, e além de dispor de outros tipos de créditos. Todos esses créditos podem ser encontrados, informações sobre esses créditos podem ser encontradas no site do INCRA. Agradeço a atenção e o nosso próximo item vai ser mais específico sobre as questões e números da reforma agrária. Obrigada. Inicialmente, queria cumprimentar a todos, agradecer a organização do evento pela oportunidade de estar aqui, falando mais uma vez de regularização fundiária. É um tema muito discutido, ele é muito falado, porém ainda um tema muito pouco conhecido, né? Tem muitas polêmicas que giram em torno desse tema, muitas vezes justamente pela falta de conhecimento. Minha apresentação ela vai ser dividida em duas partes. A primeira vai tratar especificamente de regularização fundiária em terras públicas federais rurais, e a segunda vai falar um pouco do programa Titula Brasil, que é uma iniciativa conjunta aí da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, do Ministério da Agricultura, e também do INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Eu gosto de começar minha apresentação sempre mostrando uma foto, é uma foto de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e os governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal, né? Essa reunião é de agosto de 2019, quando estava tendo aí uma alta nas queimadas, e a regularização fundiária ela foi apresentada como uma opção, né, como uma política pública que pode minimizar, trazer soluções aí, minimizar a quantidade de queimadas e também desmatamento ilegal. A regularização fundiária ela foi citada pelos governadores, né, pessoas que conhecem seus estados, gestores, que sabem do que estão falando. E por que a regularização foi citada? Porque ela é o instrumento mais seguro para que se identifique aquela pessoa que cometeu o ilícito ambiental, seja uma queimada, seja um desmatamento ilegal. Por isso que a regularização fundiária foi trazida aí como uma possível solução. Pessoas podem falar o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, também é uma opção para identificar quem cometeu o ilícito ambiental. Mas o CAR é um instrumento declaratório que não tem nenhum valor dominial, né? Então, o instrumento mais seguro para se identificar quem cometeu esse crime, na verdade, é a regularização fundiária, é a titulação definitiva, né? A apresentação do título de domínio, certificação do imóvel rural. Falar um pouco agora da fundamentação legal da regularização fundiária em terras públicas federais rurais. Sendo bem direto e prático, a regularização fundiária ela é embasada na Lei 11.952 de 2009, é a lei que dispõe sobre a regularização de ocupações incidentes em terras públicas federais, no decreto 10.592, de 24 de dezembro de 2020, que regulamenta essa lei 11.952, e na Instrução Normativa 104, de 29 de janeiro de 2021, que fixa os procedimentos necessários para a regularização fundiária de ocupações incidentes na Amazônia Legal. Tratando aí uma escala de detalhamento, a lei ela é mais genérica, né? O decreto é intermediário, já é mais detalhado do que a lei, e a instrução normativa ela é o normativo mais detalhado que tem, né? Ele fala certinho ali o procedimento que deve ser seguido para que se consiga o título de domínio, né? Para que se consiga a regularização fundiária. Antes de entrar na regularização fundiária propriamente dita, é importante que a gente conceitue terra pública federal, né? Afinal de contas, a gente está falando de regularização fundiária em terras públicas federais rurais. As terras públicas federais, elas podem ser divididas em terras públicas devolutas, que são as ainda não determinadas pelo poder público, e as terras públicas, no sentido restrito, né? As terras públicas propriamente ditas, são as terras públicas já determinadas pelo poder público, o poder público já sabe onde elas estão, ela já foi ali geoespacializada, ela já foi arrecadada e está registrada em nome da União. Enquanto a terra pública devoluta, ela é não determinada, o poder público ainda não conhece ainda a sua localização. As terras públicas determinadas, elas são divididas em destinadas, já tem uma destinação definida pelo poder público, a exemplo de terras indígenas, assentamentos de reforma agrária, unidades de conservação, são terras públicas determinadas, já destinadas, né? E as terras públicas não destinadas, são as terras públicas que o poder público já
determinou, já sabe onde está, já está tudo certinho, porém, ainda não definiu o seu uso, não tem um uso definido ainda pelo poder público. Essas terras públicas não destinadas, elas são o alvo da regularização fundiária, né? A política pública de regularização fundiária, ela só ocorre nessas terras públicas não destinadas. Não há a possibilidade de se regularizar um imóvel rural em uma terra indígena homologada, em uma unidade de conservação, em um território quilombola. Isso aí é impossível, não ocorre no procedimento de regularização fundiária, com base na Lei 11.952 de 2009. Em suma, a regularização fundiária tem como alvo terras públicas federais sob o domínio da União, né, titulada em nome da União ou do INCRA, porém não destinadas, como eu falei anteriormente. Aqui eu estou apresentando agora dois mapas, né? Um mapa com o total de glebas públicas federais, incluindo as já destinadas, né, incluindo terra indígena, unidade de conservação, assentamento. A gente parte aí de um total em hectares de 133.355.000 hectares de terras públicas total. Isso na Amazônia Legal, né? A gente não tem esse dado ainda consolidado fora da Amazônia Legal. Estou apresentando os dados só da Amazônia Legal. E a gente passa de 133 milhões de hectares para 30 milhões de hectares, quando a gente tira tudo que já foi destinado. Então, assim, o quantitativo de glebas públicas federais que a gente passíveis de regularização, né, nos termos da Lei 11.952, é de 30 milhões de hectares aproximadamente. Então, a gente tem 100 milhões de hectares aí que são imóveis já destinados, ou particulares, ou unidade de conservação, ou assentamento, tem uma destinação já definida. De onde surgiu a política pública de regularização fundiária? Essa política pública ela surgiu da impossibilidade de usucapiar imóveis públicos. Conforme o artigo 191 da Constituição Federal, seu parágrafo único, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Então, assim, terra pública não é possível que se utilize o instrumento de uso capião. Por outro lado, o artigo 99 da Lei 4.504, de 69, no Estatuto da Terra, possibilita a legitimação de posses. Então, esses dois artigos aí, um da Constituição Federal, o outro do Estatuto da Terra, é o que faz com que a política pública de regularização fundiária exista, né? Se não fossem eles dois, a gente estaria aqui hoje falando de uso capião e não da política pública de regularização fundiária. É importante também, a gente está falando de alguns aspectos prévios ao procedimento de regularização propriamente dito, é importante a gente falar da Câmara Técnica de Destinação e Regularização das Terras Públicas Federais. Por que essa Câmara Técnica foi criada? A Câmara Técnica foi criada para que o interesse público ele prevaleça sobre o interesse privado. Então, qualquer gleba pública federal, antes dela ser destinada à regularização fundiária, ela passa por uma consulta de interesse social e público. Quem faz parte dessa Câmara Técnica? A Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, da qual eu faço parte, do Ministério da Agricultura, né? O INCRA faz parte para garantir aí os interesses dos beneficiários de reforma agrária, do passivo existente de reforma agrária ainda no Brasil, também territórios quilombolas e regularização fundiária também. O Ministério do Meio Ambiente, ele trata aí de forma genérica das áreas de preservação ambiental. O Serviço Florestal Brasileiro trata especificamente das áreas que a União tem interesse para concessão florestal. A Fundação Nacional do Índio também compõe a Câmara Técnica de Regularização Fundiária para representar os interesses dos povos indígenas, né, as terras indígenas. O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, ele faz parte também para garantir aí, ele faz a gestão das unidades de conservação, né? Então a área que a União tem interesse para criar uma unidade de conservação, uma área pública, o ICMBio, antes de ela ir para a regularização fundiária, o ICMBio já pede essa área e cria sua unidade de conservação, fazendo com que o interesse público prevaleça sobre o privado, né? Já que a regularização é um destaque do patrimônio público para o privado. E a SPU também faz parte da Câmara Técnica, porque para garantir que as áreas inalienáveis, né, as áreas que não podem ser alienadas, não pode ser emitido título de domínio, ela faz parte para garantir que essas áreas não sejam tituladas, regularizadas indevidamente. Então, são esses os órgãos que fazem parte da Câmara Técnica. E, a Câmara Técnica, além de trazer, garantir essa prevalência do interesse público sobre o privado, ela também agiliza o procedimento de consulta, né? Antigamente, a consulta era realizada por meio de ofícios, mandava ofício para todos os órgãos e aguardava resposta. Nem sempre essas respostas vinham no tempo necessário. Por isso, foi criada a Câmara, que deu aí agilidade a essa consulta também. Agora, falando do procedimento de regularização fundiária propriamente dito, são muitos requisitos, na verdade.
Então, para ficar mais didático, a gente dividiu aí em três grandes grupos, né? Os requisitos da terra pública federal rural, os requisitos da ocupação e os requisitos do requerente ali, quem está pleiteando a regularização fundiária, e seu cônjuge ou companheiro. Então, vamos falar primeiro dos requisitos da terra pública federal. Para que seja feita a regularização fundiária, a terra pública federal, a gleba pública federal, ela deve estar registrada em nome da União ou do INCRA, né? Por quê? Porque a gente está transferindo um domínio, eu estou passando uma coisa que é da União para um particular. Para eu fazer isso, tem que ser meu, né? Eu, no caso, sou a União. Eu não posso transferir para um particular um imóvel que não é meu, né? Do meu vizinho, é de outra pessoa ou é de outro órgão. Então, assim, a União só transfere imóveis que estão em nome dela ou do INCRA, que é o órgão executor da política pública de regularização fundiária. Outro requisito é a gleba ou está certificada, ou hoje teve uma inovação aí no decreto 10592 de 2020, que o INCRA, se o INCRA reconhecer os limites daquela gleba ali, já é o suficiente para que ela se torne apta à regularização fundiária. Não precisa mais estar certificado, como anteriormente. Mas tem que estar reconhecidos os limites aí pelo INCRA. Ela tem que estar consultada quanto ao interesse público e social, né, na Câmara Técnica, como eu falei anteriormente. A gleba tem que estar consultada na Câmara Técnica, senão ela não está apta a integrar aí para fazer parte do procedimento de regularização fundiária, ela não está apta a ser regularizada ainda. E também, em alguns casos, no caso que a gleba ela incide em faixa de fronteira, tem que ter também o assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, também é um requisito da gleba. Quais são os requisitos da ocupação? A ocupação ela tem que ter até 2.500 hectares, que é o limite constitucional para dispensa de licitação, né? Essa regularização que a gente faz é uma dispensa de licitação e o limite constitucional é de 2.500 hectares. Então, a gente só regulariza posses até 2.500 hectares. E o início da exploração, ela tem que ser anterior a 22 de julho de 2008. É o marco temporal aí da regularização fundiária, que coincide com o marco temporal também do Código Florestal, né? A gente só, para que a gente possa regularizar essa ocupação, essa abertura, essa exploração do solo, ela tem que ser iniciada anterior a 22 de julho de 2008. E também tem os requisitos do ocupante e do seu cônjuge ou companheiro, que é ser brasileiro nato ou naturalizado, não ser proprietário de imóvel rural, praticar cultura efetiva, exercer a ocupação e exploração direta mansa e pacífica, não pode ter nenhum tipo de litígio nessa ocupação aí, tem que ter algum tipo de exploração do solo, agricultura, pecuária, extrativismo, algum tipo de exploração do solo deve existir. Também é requisito não ter os requerentes, né? Eles não podem ter sido beneficiados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária ou Programa Nacional de Regularização Fundiária. É um requisito. Se ele já tiver sido beneficiado, ele não vai poder ser beneficiado mais uma vez pelo Programa de Regularização Fundiária, destacando que existem exceções que estão aí nos normativos, né? Tá tanto no decreto quanto na instrução normativa, tem algumas exceções específicas. E também esse requerente, ele não pode exercer cargo ou emprego público no MAPA, no INCRA, no Ministério da Economia ou órgãos estaduais e distritais de terras. Por quê? Porque são os órgãos que trabalham diretamente com essa política pública, né? Então, tem aí uma suspeição sobre esses servidores. Ele não pode regularizar uma área que é interesse dele ou de um familiar dele, né? Então, não pode. Ele não pode exercer cargo ou emprego público nesses órgãos. Já falei dos requisitos, né? Vou só enfatizar aqui as áreas que não são passíveis de regularização fundiária, né? Só para demonstrar o rigor com que esse procedimento é feito. Quais áreas que a gente não são passíveis de regularização fundiária? Áreas reservadas à administração militar federal e outras finalidades de utilidade pública ou de interesse social a cargo da União. Áreas tradicionalmente ocupadas por população indígena, a gente não pode regularizar em terra indígena, como eu já falei. Áreas de florestas públicas de unidade de conservação ou que sejam objeto de processo administrativo voltado à criação de unidade de conservação. Se já existe um processo aberto para criar unidade de conservação, não tem por que regularizar ali, porque depois esses imóveis vão ter que ser desapropriados, né? Então, não faz sentido nenhum fazer isso. E também áreas que contenham ascensões ou benfeitorias federais. Se a gente tem uma área que tem um imóvel, tem uma casa, tem uma estrutura lá, uma benfeitoria em uma gleba pública federal, a gente não vai regularizar aquela área para passar além da terra, né, além da terra anual ali, além do solo, passar também algum tipo de benfeitoria. Isso aí não é feito.
Como é que são verificados os requisitos de regularização fundiária? Eu falei dos requisitos da gleba, da ocupação e do requerente. Como é que isso é feito? Pode ser feito por vistoria, né? Presencial ou remota. O servidor do INCRA ou de algum órgão parceiro vai a campo e faz essa verificação. Se ele ocupa a área de fato, se ele explora, se a ocupação é manso-pacífica, pode ser feito por meio de vistoria. Pode ser feito por declaração de ocupante, ele pode declarar em alguns casos específicos. Pode apresentar documentos. A gente tem utilizado aí com sucesso também técnicas de sensoriamento remoto, que tem dado agilidade ao procedimento de regularização fundiária. Consulta a base de dados oficiais, né? Apesar dele declarar, ele declara, mas o servidor do INCRA vai lá e confere, faz consulta à base de dados oficiais para ver se de fato aquilo que ele declarou é verídico. E também outros meios de prova a critério do órgão executor, né? Que é o INCRA. A vistoria ela é obrigatória nos seguintes casos. Atualmente, né? Toda a área acima de 4 módulos fiscais, né? É obrigatório ter a vistoria presencial. Se tiver conflito registrado na ouvidoria, também é obrigatório fazer a vistoria. Requerimento por procuração, também é obrigatório fazer a vistoria presencial. Embargos ou infrações ambientais, é importante também, é obrigatório fazer a vistoria presencial, mas tem uma certa diferença aí, porque nesse caso o que vai ser analisado é se aquele ilícito ambiental ele influenciou na cultura efetiva do imóvel, se aquele imóvel só tem exploração, cultura efetiva, por conta daquele ilícito ambiental. A vistoria é para isso, não é para deferir, não é para gerar um indeferimento direto, não. Assim como os outros. A vistoria é para ver a campo se os requisitos para regularização estão sendo cumpridos. Então, esses são os casos aí, o que eu falei anteriormente, que obrigatoriamente vai ter que ser feita a vistoria presencial. E também em algumas outras necessidades aí, a critério do INCRA, né? Que é o órgão executor, como eu já falei algumas vezes. Vou falar agora das etapas do procedimento de regularização fundiária. Desde que eu trabalho com regularização, já tem algum tempo aí, mais de 5 anos, muitas pessoas me perguntam: Alex, eu tenho uma ocupação, tenho uma posse já há algum tempo, o que é que eu faço para poder regularizar ela? Então, primeira coisa que a pessoa deve fazer é o georreferenciamento da sua ocupação. Contratar um técnico credenciado pelo INCRA para delimitar a campo os limites da sua ocupação. Tá. Fez o georreferenciamento, esse técnico vai lançar no sistema de gestão fundiária, no módulo destinação. Ele não vai lançar para certificar, é para destinar aquela área ainda está em processo de regularização. Depois que ele fez isso, ele vai entrar atualmente ao SIGEF titulação, sistema que você formaliza o requerimento de regularização fundiária. Ele vai entrar nesse sistema e vai preencher todos os seus dados pessoais, uma série de perguntas lá que o sistema vai fazer, e vai vincular aquele georreferenciamento, aqueles limites lá, aquela ocupação, vai vincular ela a um processo. Agora a gente vai ter o processo, que vai dar andamento ao procedimento, e vai ter o geo também ali já pronto. Essas duas etapas iniciais aí, de forma geral, o poder público pode fazer também, mas de forma geral, ela é feita pelo requerente. Isso aí cabe ao requerente fazer. O requerente deve fazer seu georreferenciamento, lançar no sistema, claro, por meio de um técnico habilitado, e também formalizar seu processo no SIGEF titulação. Isso aí cabe ao requerente. Essas duas primeiras etapas. As etapas posteriores cabe aos técnicos do INCRA ou de algum ente parceiro, de algum órgão parceiro. Tá, qual a segunda etapa? O processo já está formalizado certinho, já tem o georreferenciamento, está tudo certo. A gente vai fazer as pesquisas em sistemas para verificar os requisitos, né? Aqueles requisitos que eu falei lá do cônjuge ou companheiro, ser brasileiro nato ou naturalizado, não ter sido beneficiado pelo programa de reforma agrária anteriormente. Aquela série de requisitos, ela é analisada por meio de pesquisas. O INCRA verifica se o que ele declarou lá realmente é verídico, né? Depois que a gente faz as pesquisas, a gente vai para a análise de sobreposição. A análise de sobreposição, ela também é uma pesquisa, não deixa de ser uma pesquisa, mas ela é uma pesquisa de dados geoespacializados. O que é que a gente vai verificar? Se aquela ocupação ali, que já foi georreferenciada, né, a gente já tem a poligonal dela, a gente já tem os limites, vai verificar se aquela ocupação ela sobrepõe alguma área já conhecida, alguma área já destinada. Por quê? Porque não se regulariza em área já destinada, não se regulariza em cima de outra área particular, em cima de uma unidade de conservação, em cima de um assentamento, sobrepondo uma terra indígena. Isso aí a gente não faz isso. Então, a análise de sobreposição é justamente para garantir aí a segurança do procedimento de regularização fundiária. E essas bases que a gente consulta são dos órgãos oficiais de cada tema.
Terra indígena, a FUNAI passa para a gente. Unidade de conservação, o ICMBio passa para a gente. Então, a sobreposição é essa. Trata disso. São se eu não me engano, são 20 itens, né? Análise de sobreposição, são várias perguntas lá. Sobrepõe terra indígena, sobrepõe terreno marginal, terreno de marinha. São várias perguntas e para a regularização acontecer, não pode haver sobreposição, não pode ser sim, né, na verdade, em nenhuma dessas perguntas. Depois da análise de sobreposição, é realizada a vistoria presencial, né, ou a dispensa de vistoria. Como eu falei, tem os casos específicos em que a vistoria é realizada, mas, de forma geral, imóveis abaixo de 4 módulos fiscais, não é preciso fazer a vistoria presencial para verificar aqueles requisitos que estão na lei, que é ocupação, exploração direta, mansa e pacífica e cultura efetiva. Depois que fez a vistoria, ou dispensa de vistoria, está tudo certinho, já passou pela sobreposição, não incide em nenhuma área já conhecida, já destinada, vai passar para análise, né, pesquisa e inclusão no SNCR. O SNCR é o Sistema Nacional de Cadastro Rural. Essa ocupação ela vai ganhar um número. Eu gosto de fazer um paralelo do número de SNCR com o número do CPF da pessoa. Quando você dá um número de SNCR para essa pessoa, ou um número de SNCR para essa terra, a mesma coisa de dar um CPF para essa pessoa. É mais ou menos isso, né? Eu gosto de fazer esse paralelo. Passou do inclusão no SNCR, vai passar para o parecer técnico conclusivo, que é uma análise de conformidade processual. Nada mais é do que um checklist para ver se todos os requisitos, todas as etapas necessárias para o procedimento de regularização, elas foram cumpridas. Acabando o parecer técnico conclusivo, passando por essa etapa, a gente sai das etapas de instrução processual e vai passar agora para as etapas decisórias, as fases decisórias do processo, que é a manifestação regional, que é a aprovação do superintendente regional do INCRA, daquele estado ou daquela região. Depois disso, vai para o parecer jurídico, ou dispensa de parecer jurídico, a depender do caso. Depois disso, a manifestação nacional, que é a aprovação do diretor da Diretoria de Governança Fundiária do INCRA, né? Ele que faz essa manifestação nacional. E depois disso, é a emissão do documento titulatório. Claro, considerando que essa ocupação aí, a gleba está apta, a ocupação é apta e o requerente também cumpre todos os requisitos. Então, assim, esse passo a passo aí demonstra o rigor com que é feito o procedimento de regularização fundiária, né? Eu estou mostrando aqui agora o formulário de análise de sobreposição, né? Eu falei 21 itens, na verdade são 20 itens, são várias perguntas para evitar com que se faça regularização em uma área já destinada, né? Isso aí não pode ser feito. Falar agora aqui um pouco dos documentos emitidos aos ocupantes, aos beneficiários de regularização fundiária, nos termos da Lei 11.952. A gente tem um documento provisório, né, que é a certidão de reconhecimento da ocupação. É um documento provisório que não transfere o domínio e não pode ser levado a registro, né? Ele não pode ser levado a registro, então, documento provisório. E é um documento hábil para comprovar que a ocupação da área pública, na verdade, para comprovar a ocupação da área pública pelo requerente junto às instituições oficiais de crédito. Então, ele é um documento, basicamente, reconhecendo a ocupação daquela pessoa, que ele pode apresentar no banco para conseguir algum tipo ali de financiamento produtivo, né? Além disso, tem os outros 2 tipos de documentos titulatórios que são definitivos e passíveis de registro. O primeiro, o mais conhecido, é o título de domínio, né? Que é de caráter definitivo, transfere o domínio, né, ao ocupante sob cláusulas resolutivas pelo prazo de 10 anos. Todos os títulos emitidos, assim como também a concessão de direito real de uso emitido pelo INCRA, é sob cláusulas resolutivas. Depois que ele recebe o título, por 10 anos, ele tem que comprovar ali uma série de cláusulas. Por exemplo, tem que manter a destinação agrária do imóvel, tem que demonstrar que cumpriu a legislação ambiental, tem uma série de cláusulas aí que devem ser comprovadas. O outro documento, e último, né, emitido aí em áreas de regularização, em terras públicas federais, é a concessão de direito real de uso. É de caráter definitivo, é emitido para ocupações em áreas inalienáveis e há cláusulas resolutivas pelo prazo de 10 anos. A diferença do título de domínio para a concessão de direito real de uso, no caso de glebas, é porque ele é emitido apenas nas áreas inalienáveis, definidas lá pela Secretaria do Patrimônio da União. Falar agora um pouco de valores e forma de pagamento. Isso aí também é uma questão muito feita para a gente que trabalha com regularização fundiária, né? Quanto é que eu vou pagar no meu título? Então, o título, para você fazer o cálculo do título, ele leva em consideração 2 conceitos básicos. Um é o módulo fiscal,
que é a unidade de medida expressa em hectares fixada para cada município, o módulo fiscal, cada município tem um módulo fiscal, considerando o tipo de exploração predominante no município e a renda obtida com a exploração predominante, além de levar em consideração também o conceito de propriedade familiar. Então, só para exemplificar aqui, em Rondônia, porque a atividade lá na maior parte, a pecuária extensiva, o módulo dela lá, de forma geral, é de 60 hectares, que é um módulo fiscal grande. Já ali na região metropolitana de Belém, no Pará, o módulo fiscal ela é ali em torno de 5 hectares. Por quê? Porque lá é hortifruti granjeiros, né, são atividades mais rentáveis e feitas em espaços pequenos, né? Já quem trabalha com pecuária extensiva, o módulo é maior, 60, 70 hectares, porque a atividade necessita de áreas grandes mesmo. Tá, conceituei módulo fiscal, agora eu vou falar um pouco da pauta de valores de terra nua, que é o outro assunto, é outro item que é levado em consideração para o cálculo do valor da terra nua, né? O cálculo que vai ser pago. Então, o preço ele vai constar na pauta de valores de terra nua. A pauta de valores de terra nua ela é disponibilizada no site do INCRA e ela é utilizada pelo INCRA para calcular o valor a ser cobrado das parcelas em assentamentos de reforma agrária e também em ocupações em glebas públicas federais. Ela é baseada no custo médio da terra rural obtida pelo INCRA para o Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, a pauta de valores ela é calculada com base nas desapropriações realizadas pelo INCRA e também nos imóveis comprados, né, as aquisições, que foram comprados por meio de compra e venda também, foram adquiridos por meio de compra e venda também. Tá, falei os dois itens aí que são levados em considerações, né? São levados em consideração, que é o módulo fiscal e a pauta de valores. Como é que é feito o cálculo? Para o cálculo do preço do imóvel, considera-se o tamanho da área em módulo fiscal, que eu já conceituei, e esse valor aí, e o valor da pauta de valores de terra nua, que vai variar, aí o valor do imóvel vai variar entre 10% e 50% do valor mínimo da pauta de valores de terra nua. Até a pauta de valores, se você consultar lá no site do INCRA, ela tem um valor mínimo, um valor médio e um valor máximo. Então, em condições normais de regularização fundiária, o valor da área vai variar entre 10% e 50% do valor mínimo da pauta de valores de terra nua. Então, esses valores são calculados nos seguintes termos, né? Áreas abaixo de um módulo fiscal é gratuito no âmbito da Amazônia Legal, e fora da Amazônia Legal é 10% da pauta de valores de terra nua. Áreas acima áreas acima de um módulo fiscal até 4 módulos fiscais, entre 10% e 30% do valor mínimo da pauta de valores de terra nua. Áreas acima de 4 módulos fiscais, né, que a gente já classifica como médias, né, de 4 módulos fiscais até 15 módulos fiscais, é média, então, áreas de 4 módulos fiscais até 2.500 hectares, sai de média e até grande, entre 30% e 50% do valor mínimo da pauta de valores de terra nua. O pagamento à vista tem um desconto de 20%, e esse valor, ele pode ser, se você não optar por pagar à vista, ele pode ser dividido em 20 anos, sendo 3 anos de carência e 17 prestações iguais, né? Como é que é calculado, né? Inicialmente, tem uma fórmula, tanto que eu estou demonstrando aqui, essa fórmula está no decreto 10592 de 2020, é uma equação de regressão simples, y igual a x mais b, né? Onde você vai calcular aí o percentual de desconto que vai ser dado em cima do valor da pauta de valores de terra nua. Então, você vai fazer as substituições necessárias, vai no decreto, vai pegar o coeficiente angular da reta, está lá no decreto, no anexo 4 dele, vai pegar o coeficiente linear também da reta, está no decreto, da equação, né? Está no decreto. Então, você pega esses dados que estão no decreto, faz a substituição e vai lá e vai achar o percentual de desconto que deve ser dado em cima do valor da pauta de valores de terra nua. Tem um exemplo prático aqui, um imóvel localizado no Amazonas, com área de 328 hectares. O módulo fiscal em Lábrea, no Amazonas, é de 100 hectares, né? Então, esse imóvel tem 3,28 módulos fiscais. Então, aqui a gente pega os coeficientes, lá no decreto. O valor mínimo da pauta de valores de terra nua para fim de titulação em Lábrea é R$ 511. Então, a gente faz os cálculos e vai ver quanto por cento de desconto vai ser dado em cima desses R$ 511. Faz as substituições na equação, como eu falei, e vai chegar a um valor aí de desconto de 25,2%. Na verdade, de desconto não, é o valor que vai ser pago do valor da terra nua. Se eu tenho R$100, eu vou pagar R$ 25,20 ali. Então, é 25,2% do valor da terra que vai ser pago, na verdade.
Então, nesse exemplo aqui, a gente achou o percentual. Depois que você acha o percentual que vai ser pago, né, o percentual do valor de terra nua, você só multiplica a quantidade, pela área do imóvel em hectares. Esse imóvel aí tem 328 hectares. Quando você deu o desconto aí no valor da pauta de valores de terra nua, vai chegar a R$ 128 por hectare. Como ele tem 328, fazendo a multiplicação, a gente vai chegar aí a R$ 42.237. R$ 42.237, né? Isso aí é o valor que vai ser pago por esse imóvel em Lábrea. Finalizando a apresentação aqui agora, essa primeira parte, a gente, como eu falei, a regularização fundiária ela é muito influenciada aí pela desinformação, né? Vocês acompanharam que é um procedimento muito rigoroso, não há como regularizar em terra já destinada, homologada, terra indígena, território quilombola, não se regulariza nessas áreas no procedimento de regularização fundiária. Então, você ouvir que a regularização fundiária é um incentivo à grilagem de terras, isso aí é uma inverdade, né? Ouvir que a regularização fundiária reduz a área para a reforma agrária, também não é verdade. O INCRA, quando a gente vai destinar uma gleba para a regularização fundiária, o INCRA é consultado, ela só vai para a regularização fundiária se o INCRA não quiser, se a FUNAI não quiser. Então, isso aí é uma inverdade também. Dizer que a regularização fundiária vai cessear direitos de povos indígenas, não existe isso, e que reduz áreas de floresta também, tudo isso aí é tudo fake news. Queria só deixar isso claro, até porque está demonstrado aí na apresentação que a gente fez. Falar um pouco agora, ainda no tema regularização fundiária, no programa Titula Brasil. O programa Titula Brasil é uma iniciativa aí conjunta do INCRA e da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários e tem como objetivo principal aumentar a capacidade operacional do INCRA nos procedimentos de regularização fundiária, né? Qual que é a base legal do programa Titula Brasil? O artigo 32 da Lei 11.952, né? Que diz que, com a finalidade de efetivar as atividades previstas nesta lei, no caso 11.952, a União firmará acordos de cooperação técnica, convênios, outros instrumentos congêneres com estados e municípios. Então, assim, o Programa Titula Brasil ele é baseado nesse artigo da lei, assim como no artigo 39 do Decreto 10.592, que permite aí também a realização de acordos de cooperação técnica, convênios ou instrumentos congêneres para realizar uma série de procedimentos aí que tratam a Lei 11.952, e também no Decreto 9.311, que é o decreto que regulamenta 8.629, viabilizando também que esses convênios, ACTs, sejam feitos em áreas de reforma agrária, né? Para você trabalhar a regularização fundiária em assentamentos de reforma agrária, que minha colega já falou sobre isso anteriormente. A lei, né, tem os artigos da lei e do decreto que embasa o Programa Titula Brasil. Agora, falar um pouco da regulamentação dele, né? Ele foi instituído pela Portaria Conjunta, Secretaria Especial de Assuntos Fundiários e INCRA, a número 1 de 2020, que instituiu esse programa, né? Depois disso, tem a Portaria 26, de 4 de dezembro de 2020, que estabelece as diretrizes do Programa Titula Brasil. A Instrução Normativa número 105 de 2021, do INCRA, né, ditada pelo INCRA, tem um procedimento lá de como aderir e como é que o programa vai ser operacionalizado. Tem um regulamento operacional do programa, que trata dos aspectos anteriores à adesão do município ao Programa Titula Brasil. Se tiver alguma dúvida, o município tiver alguma dúvida de como aderir, isso aí ele vai encontrar muita informação no regulamento operacional. E o Manual de Planejamento e Fiscalização do Programa Titula Brasil, que vai tratar do pós-adesão, né? Depois que aderiu, o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária ele já está em funcionamento, aí vai ter muita informação importante aí no Manual de Planejamento e Fiscalização do Programa Titula Brasil. É importante falar que o Programa Titula Brasil ele é operacionalizado pelos núcleos municipais de regularização fundiária, né? Que é um instituto que ele vai se encontrar na prefeitura, mas vai ser coordenado tecnicamente por servidores do INCRA, né? Apesar de contar também aí com a mão de obra de agentes municipais, que é que vai somar aí e aumentar essa capacidade operacional do INCRA. Principais objetivos do Titula Brasil: instalar núcleos municipais de regularização fundiária, né? É o meio que ele funciona, né? O Titula Brasil ele é operacionalizado pelos núcleos municipais de regularização fundiária. Aumentar a capacidade operacional do INCRA, como eu já falei, e também aumentar o alcance da política pública de regularização fundiária, né? Quando você bota um núcleo no município, claro que ele vai aproximar as pessoas, os cidadãos ali que necessitam dessa política pública, vai aproximar a política do cidadão que dela precisa, né? Em resumo. Aqui eu estou demonstrando como é que a adesão é feita ao programa, né? No site do INCRA tem um logo do Programa Titula Brasil. A prefeitura interessada vai clicar nesse logo
tem uma página inteira toda dedicada ao Programa Estila Brasil, vai ter uma série de informações lá, mas ele deve clicar mesmo, de fato, no formulário de adesão ao programa. Para ter o formulário de adesão ao programa, ele vai clicar nesse formulário, vai preencher CPF do prefeito, nome do prefeito, nome do servidor responsável, né, que vai ser o ponto focal aí do Programa Estila Brasil. Preenchendo isso tudo, ele vai aguardar, depois que ele preencheu, já demonstrou interesse em aderir ao programa, ele vai aguardar a superintendência do INCRA, verificar se naquele município ali incide gleba pública federal ou assentamento de reforma agrária, né, se tem área passível de regularização fundiária, que é o requisito aí para o município aderir ao Programa Estila Brasil, é ter assentamento ou ter gleba pública federal. Depois disso, em conjunto, a superintendência e a prefeitura definem um plano de trabalho e formalizam um acordo de cooperação técnica para a implantação do Núcleo Municipal de Regularização Fundiária, né, formado por agentes municipais e coordenado por servidores do INCRA. Depois disso, a prefeitura instala o núcleo, indica os servidores responsáveis para a execução dos trabalhos, e o INCRA capacita os agentes municipais, um curso de educação em ambiente virtual, né, um curso EAD à distância, que eu vou falar alguns resultados desse curso depois, é um curso feito em parceria INCRA, CEAF e Enagro. A gente capacita esses agentes municipais por meio desse curso. E aí, depois disso, capacitados vão ser disponibilizados acesso a algumas soluções tecnológicas do INCRA para poder esse agente municipal começar, de fato, a trabalhar com regularização fundiária no ambiente do INCRA, né? No ambiente do INCRA. Falar um pouco aqui das competências dos atores envolvidos. Quais são as competências? O município, o que é que ele vai disponibilizar? O município vai disponibilizar no programa recursos humanos, equipamentos, né, computador, tablet, disponibilizar um local adequado para a gente fazer esse núcleo municipal de regularização fundiária, né, para ele ficar situado, e também transporte, porque tem algumas ações de campo, né, tem vistoria que devem ser feitas e vai precisar aí de algum meio de transporte, algum meio de locomoção. Isso aí são as responsabilidades do município, né, isso que ele vai entrar. O INCRA vai fazer o quê? O INCRA vai coordenar esse núcleo, né, vai ter um servidor ali responsável por coordenar o núcleo, vai capacitar os servidores, vai disponibilizar acesso aos sistemas do INCRA, né, as soluções tecnológicas do INCRA que vão ser necessárias aí para que o agente municipal consiga trabalhar no âmbito do Estila Brasil, e o INCRA vai emitir e expedir os títulos, né? É importante falar que das etapas lá do procedimento de regularização, o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária, ele só vai poder fazer a parte de instrução processual. As partes decisórias são exclusivas do INCRA, né? Assim como a emissão do título. O núcleo não vai emitir título, mas vai fazer toda a instrução. Quais são as competências do núcleo? O que ele vai poder fazer? Vai poder fazer pesquisa em base de dados oficiais, né? Vai poder fazer a vistoria, supervisão ocupacional, a validação do georreferenciamento, se tiver técnico habilitado, instruir processos, em suma, né? Instruir processos até a fase que antecede a etapa decisória. As pessoas às vezes pensam, esse programa aí o município vai entrar só com custo, com pessoal, com equipamento. O que é que o município vai ganhar com o Estila Brasil? A gente sabe que a política de regularização fundiária ela é muito importante para o governo federal, mas se você for analisar, ela é mais importante ainda para o município, porque quando o título chega, aquele cidadão lá do município, eles vão ter acesso ao mercado formal de crédito, vai ter acesso a várias linhas de crédito e vai movimentar a economia da cidade, vai gerar ali mais recursos para aquele município, além de trazer também segurança jurídica, né, o que acaba também fomentando a economia. Então, é muito positivo que o município aderiu ao Programa Estila Brasil, porque aquelas pessoas ali que eram poceiros apenas, vão passar a ser proprietários de terras, vão passar a ter acesso a créditos e vão movimentar a economia do município, assim como pagar impostos também, né? Exemplo do ITBI, o Imposto de Transferência. Falar um pouco aqui dos resultados parciais do Estila Brasil. A gente alcançou aí resultados expressivos. O programa foi lançado final de dezembro, mais ou menos, e até hoje a gente já tem 1.061 aí prefeituras que manifestaram interesse em aderir ao programa, 1.061 municípios. A gente já tem 457 acordos de cooperação assinados, são muitos acordos de cooperação, né? um número expressivo também, e tem 56 núcleos já atuando e gerando resultados para os municípios e também para a União, para o INCRA, né? A gente já tem 56 núcleos aí dando resultado. A gente está focado agora em aumentar o quantitativo de núcleos em atuação, mas não também deixando em segundo plano a assinatura de acordo de cooperação e as outras etapas, né? Mas o foco agora, tanto do INCRA quanto da CEAF, é a gente aumentar esse quantitativo de núcleos em operação, apesar de que o resultado já é bastante positivo, né? Porque
tem muito pouco tempo de lançamento do programa, e a gente já está vendo aí, já colhendo frutos. Falar um pouco aqui para finalizar dos resultados dos cursos, né? A gente, aqui só são 3 turmas, já foram disponibilizadas 6, mas a gente só tem os dados de 3 turmas até agora, mas a gente já teve aí, no curso de assentamento de reforma agrária, 7.803 pessoas inscritas, né? Aprovados no módulo 1, porque esse curso aí ele tem módulo 1 e módulo 2, módulo 1, conceitos básicos, aberto para toda a sociedade, módulo 2, operacionalização nos sistemas internos do INCRA, específico para agentes municipais e servidores do INCRA. Então, a gente já tem aí no módulo 1, 2.405 pessoas aprovadas no módulo 1, né, em conceitos básicos, 793 pessoas aí que já estão capacitadas já no módulo 1 e 2, e desses 793, 520 são agentes municipais. Então, a gente já pode incorporar aí a mão de obra do INCRA, aos recursos operacionais do INCRA, 520 pessoas. Para se ter ideia, na diretoria de desenvolvimento, que trata aí de assentamento de reforma agrária, né, de que trata esse curso, ela tem, em média, aí 1.200 servidores atuando na DD, né, na diretoria de desenvolvimento. E a gente aí já conseguiu capacitar 520 pessoas. É um incremento aí de 40% na força operacional do INCRA, né, na mão de obra do INCRA, aí, tratando especificamente de assentamento de reforma agrária. Já no curso de Terra Pública Federal, a gente teve 5.035 inscritos, 1.373 foram aprovados no módulo 1, né? Destacar aí que essa maior quantidade de aprovados no módulo 1 é porque ele é aberto ao público, né? Ele é aberto ao público e gratuito. E no módulo 2 a gente teve 465 aprovados, no módulo 1 e 2, né? E desses 465, 313 são agentes municipais que podem aí atuar junto ao programa Titula Brasil. Então, na DF, salvo engano, tem em torno de 800 servidores, na DF inteira, que trata de regularização fundiária em terras públicas federais, e a gente já conseguiu capacitar aí 313 agentes municipais. O que, se todos esses aí, de fato, atuarem no Titula Brasil, forem atuar, dê tudo certo, é um aumento aí de 40%, um incremento de 40% na força de trabalho do INCRA, aí, tratando especificamente da diretoria fundiária. Então, era isso que a gente tinha para falar, né? Falar de regularização fundiária em terra pública federal rural e falar um pouco do programa Titula Brasil. Agradecer mais uma vez a oportunidade, a organização do evento e colocar aqui a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários à disposição para qualquer dúvida. O que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição, né? A gente é servidor público e o servidor público tem por obrigação servir aí os cidadãos que precisam da gente. Então, está aí nosso contato, está aí nosso telefone, a gente está à disposição. Obrigado a todos aí. Olá, eu sou a Caroline Matsumoto, sou coordenadora geral de monitoramento aqui do Departamento de Monitoramento e Supervisão da CEAF, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o uso dos painéis de inteligência e o uso de dados como ferramenta de fomento para regularização fundiária e o que isso impacta no agronegócio. Bom, então, como já foi falado aqui, a CEAF hoje ela tem 2 departamentos, que é o Departamento de Monitoramento e Supervisão é um deles, que hoje é o que eu faço parte, vou falar um pouquinho. E por que foi criado esse departamento? Ele foi criado ante a necessidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de monitorar as atividades fundiárias em âmbito nacional e também da necessidade da supervisão do INCRA, né? Então, o INCRA hoje, ele é o braço operacional do Ministério e é o responsável pela execução das atividades fundiárias. Então, devido à amplitude dessas atividades e do tema em si, houve a necessidade de criar esse departamento. E ele foi instituído por meio do Decreto 10.253, de 20 de fevereiro de 2020. Então, quais são as áreas de atuação hoje do DMS? O DMS, ele monitora os programas de ordenamento agrário, as atividades de regularização fundiária no território nacional, as matérias de licenciamento que afetem direta ou indiretamente as terras quilombolas, os cadastros dos possuidores das áreas de objeto de regularização e também a gente atua no apoio da supervisão direta do INCRA, né? Conforme eu já disse. Então, quais são as entregas hoje da DMS?
Hoje a gente faz um mapeamento dos principais entraves das atividades fundiárias. Então, a gente faz um levantamento de quais são as áreas que estão titulando, quais as regiões que não estão titulando, o que está acontecendo. Com isso, a gente vai tentar identificar por que a titulação naquela região está parada, o que pode ser feito para a gente conseguir destravar a titulação naquela região. Então, com isso, a gente faz também o levantamento das áreas passíveis para titulação, elabora relatórios de diagnósticos para prevenção de incidentes e tomada de ações pontuais. Então, a gente faz esse levantamento para conseguir trazer um diagnóstico e auxiliar na tomada de ações para o efetivo acerto dos problemas já diagnosticados, para que a gente não volte a ter aqueles problemas, aqueles entraves que já foram diagnosticados. Com isso, qual é o nosso objetivo? É ter uma visão clara dos resultados fundiários e auxiliar na tomada de decisões e criação de políticas públicas. Porque quando você tem uma visão geral do que está acontecendo, aonde está travando, aonde pode melhorar, você consegue tomar decisões e criar políticas públicas assertivas. Então, como que a gente faz esse levantamento de dados hoje? Como que a gente trata esses dados? Hoje a gente usa os painéis de inteligência. Então, aqui, hoje na CEAF, a gente trabalha com o Power BI. Eu trouxe aqui esse painel em forma de apresentação, mas ele é totalmente interativo. Então, aonde você for clicando, você vai obtendo informações aqui no mapa e nessas abas aí também. Aqui do lado, a gente tem os links que são as áreas temáticas, as matérias que a DMS hoje atua. Então, quais são essas matérias? A gente trabalha com as informações de titulação dos assentamentos, das glebas públicas federais, da demarcação de titulação de territórios quilombolas e da aquisição de terras por estrangeiro e do nosso programa Titula Brasil. Lembrando que essas informações, elas são extraídas dos sistemas do INCRA e algumas são encaminhadas pelas diretorias do INCRA. Então, conforme a gente vai atualizando do sistema, extraindo do sistema, a gente vai atualizando o nosso painel. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que funciona. Aqui é o nosso painel das glebas públicas federais. Então, a gente vai dividir por módulos fiscais, por área, percentual, a gente faz um levantamento das SRs que estão titulando, lembrando que hoje a gente tem um número expressivo de titulações na Amazônia. Então, hoje é realmente onde está o foco de titulação em glebas públicas federais. Aqui a gente tem a parte de assentamentos, eles são divididos por documentos provisórios, documentos titulatórios, os gerais, a gente faz mês a mês. Aqui, que são dos territórios quilombolas, por número de famílias também, comunidades tituladas. E esse daqui é o painel de aquisição de terras por estrangeiro. E ele é fundamental para a gente poder acompanhar, porque ele também é muito importante para o investimento externo, né? Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento das aquisições de terras por estrangeiro por meio desse painel. E aqui também a gente tem o painel do Programa Titula Brasil. Então, o Programa Titula, como já foi explicado, é um programa recente, e a gente já tem feito esse acompanhamento por meio do painel de inteligência. A gente consegue ver aqui quantos processos foram indeferidos, quantas ACTs já foram firmadas, o percentual desses comparativos, quais são as SRs por região, né, que vem sendo titulado. Então, esse é um pouco do que a gente usa aqui hoje acerca dos dados titulatórios. Então, a gente faz essa extração e compila eles todos nesse painel de inteligência. E o que isso tem a ver com a regularização fundiária e com o agronegócio? Bom, como eu já falei, os dados, quando eles são tratados e quando a gente tem esse diagnóstico, ele te dá uma visão clara do que realmente está acontecendo na titulação hoje no Brasil. Então, isso faz com que a gente tome decisões acerca desses impasses e isso, consequentemente, vai alavancar a regularização fundiária, o que, consequentemente, tem um impacto direto no agronegócio. Por quê?
As políticas de regularização, elas tornaram-se elementos fundamentais e necessários para consolidar o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de territórios do agronegócio do país. Claro que isso tudo, gente, é sempre feito em busca da segurança jurídica. Então, essa regularização, hoje, ela estimula a ocupação de terras por fazendeiros. Com isso, a gente tem um crescimento exponencial na compra de gados, no cultivo de grãos e de outras atividades agrárias que giram a economia do nosso país. Então, a titulação, ela também, conforme eu já disse, ela traz a segurança jurídica ao proprietário da terra e também traz a valorização do patrimônio, porque o patrimônio dele vai valorizar conforme ele recebe, após o recebimento do título definitivo da terra. Além do mais, um outro grande benefício é que possibilita investimento nas terras, aquisição de maquinários, implementos agrícolas e seguro rural. De forma geral, a regularização ela garante o acesso ao crédito rural, aos programas governamentais e às inovações tecnológicas, e também promove a competitividade e a sustentabilidade dos negócios, o que gira a economia do nosso país. Então, é algo que é extremamente importante, até pelo que a gente tem visto como o agronegócio tem alavancado. Outro ponto muito importante é que hoje, com a regularização, a gente tem essa busca por impelir a ocupação ilegal de terras. Então, quando você titula, você está combatendo também a grilagem. E com isso você tem o combate ao desmatamento ilegal e de infrações ambientais. Por quê? Você titula, você dá um CPF para aquela terra. Então, você consegue identificar, tipificar e aplicar as sanções aos crimes ambientais cometidos. Uma das coisas que a gente sempre fala, que o título de propriedade é justo direito de quem produz. Então, é isso que a gente busca, é dar o direito a quem tem direito, é dar o título ao proprietário daquela terra. Então, essa dinâmica, ela vem sendo favorecida pelas expectativas de melhorias que estão sendo buscadas pelo governo federal, não só buscadas, mas também implementadas, pelas mudanças nas normativas fundiárias e por políticas que vêm sendo implantadas. Então, a exemplo disso, hoje a gente tem o programa Titula Brasil, que já foi explicado aqui pelo nosso coordenador geral de regularização fundiária, e que ele vem justamente para fomentar, para alavancar a titulação, né? Então, essa é uma das ações que vem sendo feitas hoje pelo governo federal para alavancar a titulação. E com isso, o que isso tem de impacto, né? Hoje, uma das informações que são legais que eu trouxe aqui, eu retirei essa do site da CNA, que o PIB do agronegócio ele cresceu em 2,06% em dezembro e fechou o ano de 2020 com uma expansão recorde de 24,31% na comparação com 2019. Então, as exportações do agronegócio, elas atingiram valor recorde em abril, ultrapassando pela primeira vez a barreira de 10 bilhões no mês de dólares, né? Então, você vê assim que no ano de 2020 foi uma época de pandemia. Então, a agropecuária foi o único setor da economia com crescimento na pandemia. Então, assim, isso tudo tem um grande impacto com a regularização fundiária também, porque quando você titula, você dá mais segurança ao proprietário da terra para poder investir na terra dele, o que, consequentemente, também vai gerar emprego, vai gerar renda, então vai movimentar o agro. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz aqui pela DMS. A CEAF, junto com o MAPA, né, a gente tem tentado buscar esse avanço na titulação, porque ele realmente, a gente acredita que vai alavancar, sim, o agronegócio. Então, a gente está em busca, porque a nossa ideia, o nosso objetivo é que, de fato, continue batendo as suas metas, batendo seus recordes, que cresça, né, que traga esse desenvolvimento para o nosso país. Então, a CEAF, ela está nessa busca hoje para fomentar a titulação, para alavancar com a regularização fundiária, porque ela traz todos esses benefícios hoje
aos produtores rurais. Então, esse foi um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz aqui na SEAF. A gente se coloca à disposição, em nome da Secretaria, eu agradeço a participação tão honrada nesse evento da AgroLab, parabenizo também aos produtores do evento e nos coloco à disposição para aquilo que for necessário, que vocês precisarem. Um grande abraço.